Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu irei falar um pouco de operações com intervalos reais e eu irei demonstrar tanto através da reta como pela notação de colchetes e também pela representação entre chaves, ok? Então vamos lá, aqui foi dado 4 conjuntos. E nestes dois primeiros exemplos, a gente vai trabalhar a união e nos dois próximos a intersecção, tá? Então, o que é a união? A união nada mais é do que eu juntar tudo, certo? Vamos pensar na reta numérica, tá? Na representação através dos intervalos na reta. O meu conjunto A, ele vai do -3 ao 5. Fechado, né? Porque o colchete está virado para dentro, janelinha fechada, intervalo fechado. E o meu conjunto B, ele é intervalo aberto. Então, eu vou observar os números que eu tenho ali. O meu menor número é -3 e o meu maior é 9. Então, eu tenho que o -3 é intervalo fechado e o 5 é intervalo fechado também. O 2, ele é intervalo aberto, bolinha aberta. E o 9 também é intervalo aberto, bolinha aberta. Quer dizer que o meu X está localizado aqui neste meinho, tá vendo? Então, como eu vou fazer a união destes dois intervalos, dessas duas retas? Basta eu pegar e olhar aqui, ó. Quem é o meu menor número desse intervalo? -3. Logo, o meu intervalo aqui começa no -3. E o meu maior número dentro desse intervalo é o 9. Então, a união destes meus dois conjuntos nada mais é do que intervalo fechado -3 e intervalo aberto 9. Isto é a representação por colchetes, tá? Agora vamos falar na representação deste intervalo aqui através das chaves. Então, eu vou dizer que x pertence aos reais, tá o quê? O meu x, ele é maior do que -3 e igual, porque o intervalo está fechado. E ele é menor do que 9. Esta é a representação por chaves. Por que aqui eu uso a igualdade? Porque toda vez que o meu intervalo é fechado, janelinha fechada, sinal da igualdade junto. Quando o meu intervalo é aberto, janelinha aberta e não vai o sinal da igualdade junto. No exemplo B, tá? Tá pedindo a união de B com C. Então, a união é super tranquilo. Eu vou juntar, né? O meu intervalo começa no menor número e acaba no maior número, porque eu não estou pedindo para ser colocado por elementos, né? Eu só quero o começo e o fim. Então, quando eu tenho esta reta, eu posso simplesmente colocar o meu menor número e o meu maior número, que eu estou determinando o meu intervalo. No B, por exemplo, o meu intervalo é aberto, 2, e ele é aberto no 9. Quer dizer que o meu intervalo é exatamente esse pedacinho aqui, ó. E o meu conjunto C, ele fala do infinito negativo. Então, infinito negativo e o infinito negativo ou positivo sempre é intervalo aberto. E o meu 7 aqui também é intervalo aberto. Demonstrando na reta numérica essa união, tá? Eu tenho que aqui, ó, o meu menor número aqui é o infinito negativo e o meu maior número é o 9. Então, o meu intervalo todo está localizado aqui dentro, representando isso através de colchetes. B união com C é igual intervalo aberto, janelinha aberta, porque o infinito sempre vai ser aberto, como o meu 9 aqui também é aberto, janelinha aberta. Identificando ou escrevendo a representação por chaves, tá? Eu vou dizer que o meu x pertence aos reais, tá o quê? O meu x, ele vai ser menor do que 9. Eu posso escrever assim ou eu posso escrever assim. Das duas formas está correto, porque ele está vindo para cá. Ele vem para cá, o meu x. Então, ele é menor do que 9. Então, eu posso escrever desta forma ou desta forma, ok? Agora, nós vamos falar de intersecção. Representando estes conjuntos também na minha reta, tá? Eu tenho que
O meu conjunto A, ele vai do menos 3 ao 5. Então, eu já sei que o menos 3 é intervalo fechado, bolinha fechada. E o 5 também é bolinha fechada, porque ele é intervalo fechado. O B é 2, intervalo aberto, bolinha aberta. E o 9, intervalo aberto, bolinha aberta. Meu X está localizado aqui no meinho e aqui no meinho. Mas e a intersecção é o quê? Agora, como eu calculo a intersecção? Lembrando, a união, eu junto tudo. A intersecção são os valores que eu tenho comum nos dois conjuntos. Então, se eu olhar o intervalo aqui, quem eu tenho de comum em A e B? Basta eu olhar aqui, ó. Eu elimino o menor e o maior e os dois centrais serão a minha intersecção. Ah, mas por que isso? Se eu parar para pensar, o 2 não está aqui dentro do meu conjunto A? Sim, porque é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até o 5. Então, o 2 ele está aqui dentro. Então, por isto que ele entra como intersecção destes meus dois conjuntos, porque ele é comum nos dois conjuntos. Da mesma forma, o 5. O 5 ele está aqui dentro deste conjunto B. Porque eu começo no 2, 3, 4, 5. Então, o meu 5 também entra dentro deste meu conjunto intersecção, dentro deste meu intervalo. Logo, o meu conjunto, a minha resposta aqui, intersecção de A com B, eu diria que ele começa no intervalo aberto 2 e ele vai até o intervalo fechado 5. Como eu poderia representar isso através de chaves, né? Da notação por chaves. X pertence aos reais, tá o quê? O meu X, ele é maior do que 2 e ele é menor e igual a 5. Mas por que menor e igual? Porque ele está localizado aqui no meinho. Exemplo D, tá? Como eu vou fazer a intersecção desses dois conjuntos aqui, ó? Se vocês observar, o conjunto C, ele começa no infinito negativo e ele vai até o 7 aberto, intervalo aberto. O D ele começa no 4, intervalo fechado, e ele vai até o meu infinito positivo. Como eu vou fazer a intersecção disso? Pensando, né, na fala do exemplo anterior. Se eu tenho aqui, ó, o 4, ele está incluso aqui dentro, porque ele vai até o infinito negativo, eu não sei até aonde. Da mesma forma que o 7 também está aqui dentro, porque ele também vai até o infinito positivo. Então, qual é a intersecção destes dois conjuntos? O que eu tenho de igual nos dois conjuntos? Quem eu tenho de igual? O 4, intervalo fechado, e o 7, intervalo aberto. Logo, se eu fizer a representação disso por colchetes, eu tenho que o meu intervalo começa no 4 e ele vai até o 7, intervalo aberto, janelinha aberta. E por notação de chaves, como eu poderia colocar aqui? Eu vou dizer que X pertence aos reais, tá o quê? Meu X é maior e igual a 4 e menor do que 7. Então, por hoje, seria isto. Eu farei outros vídeos falando de intervalos, falando de funções. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações e até lá!